Olá, amigos. Meu nome é Marcos Mendes e continuamos em nosso estudo em relação à educação de filhos. Temos abordado o nosso estudo chamado 10 erros dos pais na educação dos filhos. E se você quiser, ele estará disponível para que você o baixe na descrição do vídeo do canal YouTube. Então, vamos continuar na nossa página 13. Ficou um pouquinho de coisas para trás em relação a Augusto Cury. Ele diz o seguinte, vamos ver então o que ele falou em relação à educação e às escolas. Cury afirma ainda que as escolas preparam os filhos, os alunos, para os hospitais psiquiátricos. Essa educação cartesiana, Descartes instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que se pode ser provado. E bombardeia o córtex cerebral com milhões de dados e essa educação está doente. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que essa educação cartesiana está doente. Porque, como nós acabamos de ler, Descartes afirmava que aquilo que nós vamos acreditar só se for provado, só com provas. Então, esse tipo de educação enche as crianças com milhões e milhões de informações. Isso está tornando as nossas escolas um lugar de hospício, de doentes psiquiátricos. É assim que Augusto Cury está colocando. E ele continua mais, citando ainda a Rick Warren. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. É importante notarmos o seguinte, já havíamos citado anteriormente Rick Warren nesta afirmação sobre o maior propósito. E ele continua dizendo o seguinte, você nasceu de acordo com os propósitos dele, ou seja, de Deus, e para cumprir os propósitos dele. Essa questão é muito interessante, meus queridos. Nós encontramos uma sociedade doente, sem saber o que fazer. Assim, a pessoa busca no celular, nas mídias, na rede social, um refúgio, algo para distrair. É uma verdadeira ilusão. E essa ilusão enche as nossas cabeças com milhões e milhões de informações. Esquecemos do maior propósito pelo qual eu e você fomos criados. Por que eu e você estamos aqui nesse planeta? Qual a razão de existirmos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Então, o segredo de você, pai, de você, mãe, de você, avô, em relação aos seus filhos e netos, é educá-los no caminho de Deus, para que ele possa entender o porquê ele existe, para que eu estou aqui, e o propósito da vida. É isso que fará a felicidade. É muito mais do que possuir A, B ou C, possuir carros, ter fazenda, apartamentos, televisão, celulares. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é supérfluo em relação ao maior propósito que Deus tem para mim e tem para você. Então,
continuamos que estudar e ter uma profissão rentável é lícito e é bom para os nossos filhos, mas não podemos esquecer dos valores reais da vida, como compartilhar o sucesso com os outros, servindo assim a Deus e ao bem do próximo. É muito importante que eu e você saibamos que a profissão é a nossa sobrevivência. É muito importante que tenhamos uma profissão, é muito importante que tenhamos um objetivo na vida, mas ela não é maior do que a vida espiritual que você podemos ter. Então, continuamos aqui. Larson, no seu livro, ele explica o seguinte. Disse, nós existimos temporariamente pelo que temos, mas vivemos para sempre pelo que damos. Essa frase nos toca da seguinte maneira. Nós vivemos numa sociedade na qual ter, possuir, é o lema maior. E nos esquecemos do mandamento maior de nosso Senhor, que é melhor dar do que receber. Então, Larson, esse grande escritor e preparador de pessoas para as empresas, ele coloca o seguinte, que as pessoas têm que pensar naquilo que elas podem oferecer aos outros. Por isso estamos aqui, para ajudar a você e a sua família em relação a isso. E ele continua expondo aqui, mais de perto, os pais precisam aprender a cuidar dos filhos, porque a paternidade é dada a inexperientes. Reconhecer a necessidade de ajuda é o início do processo para a transformação de pais que não sabem como educar seus filhos. Eu e você não nascemos sabendo ser pais e mães. É algo a ser aprendido. Eu nunca esqueço do curso que fizemos em São Paulo, quando ali morávamos, sobre os conflitos da vida. Esse curso ajudou a mim e a minha esposa preparar a nossa mente, o nosso lar, para enfrentar as dificuldades, tanto da relação entre marido e mulher, e quando os filhos chegam. Foi muito importante esse curso. Então, é por isso que oferecemos a você essa ferramenta para ajudá-lo também, assim como eu fui ajudado. Há muitos agentes do império das trevas querendo cuidar de nossos filhos e arrebatá-los para o caminho do mal. Só para citar alguns desses caminhos, o da corrupção, amor ao Deus dinheiro e o egoísmo dominador. Basta olhar ao nosso redor e ver a situação do caos econômico e ético do nosso país. Citação de Paulo, o apóstolo. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Muito bem. Esses inimigos das crianças, dos adolescentes, estão aí. Então é preciso que eu e você ensinemos os nossos filhos a amar a Deus, amar o próximo, parar de seguir o Deus dinheiro, porque podemos ter muitos deuses, deuses esses que nos farão desviar, vai fazer com que entremos em ciladas. As pessoas que amam o dinheiro, amam a posse, amam as suas fazendas, seus apartamentos acima do próximo e acima de Deus, essas pessoas enfrentam sérias dificuldades, entram em situações irreversíveis e talvez morte, cadeia e cemitério. Então vamos lá. Estamos aqui aproximando. Segue-se a isso a violência generalizada dos homicídios, principalmente por causa do vício e tráfico de drogas e os acidentes de trânsito. E juntos ceifaram cerca de 120 mil vidas no ano de 2012. As mortes eram, na sua maioria, de adolescentes e jovens, no auge
da sua força, no auge da sua juventude, cheios de planos e sonhos para o futuro. Concluindo esse pedaço agora, eu quero dizer a você que milhares de jovens morrem todos os anos. Dependentes químicos, pessoas drogadas. E, em consequência disso, tem gerado os homicídios. A busca por essas drogas, a busca por essa loucura que vivemos, colocam esses jovens em situações difíceis e eles não têm como pagar aquela droga e muitos deles são eliminados pelo tráfico. Outros vão beber, usar drogas e dirigir no trânsito. O maior índice de morte do trânsito é de jovens. Jovens, na sua força, na sua vitalidade, no auge da sua vida, com seus familiares, cheio de planos, cheio de propósitos, planejando estudar, trabalhar, ser um médico, um doutor, um advogado, ser um engenheiro, e esses jovens morrem prematuramente, ou no consumo da droga, ou nos acidentes de trânsito. Os jovens são as maiores vítimas dessas sequelas. É importante que os pais atentem e saibam como ensinar e disciplinar seus filhos. O caminho de Deus é difícil, mas é muito melhor com Deus do que sem Ele.